8 horas 25 minutinhos. Nessa sexta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no Bom Dia Litoral, no estúdio da TVCI, a Suelen Amorim, ela que mudou completamente a cara, principalmente do centro histórico da cidade de Paranaguá, porque colocou ali uma doceria, uma cafeteria que tem atraído o público e tem feito muito sucesso aqui, a Sweet Dreams. Suelen, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal de casa como foi que surgiu a ideia de colocar ali no centro histórico de Paranaguá um local para que o pessoal pudesse confraternizar, comer um bom doce, tomar um café. Como foi que surgiu essa ideia? Primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia aos que estão nos assistindo. Na verdade, a ideia começou lá no Rio, né? Eu abri a Sweet primeiramente no Rio. E a ideia de trazer para Paranaguá, primeiro era uma forma de eu me aproximar da minha família. Era uma forma que eu encontrei de estar mais presente aqui, porque a gente vai adiando, vai dando prioridade para outras coisas e não vinha para Paranaguá. Então eu decidi trazer a Sweet para Paranaguá e eu sabia que o centro histórico não era valorizado como eu acho que deveria. E eu acho aquela rua charmosa, eu queria que aquela rua fosse um centro gastronômico da nossa cidade. É muito charmosa as casas, foi uma forma que eu encontrei de valorizar e o charme das casas antigas com cafeteria, para mim, tem tudo a ver. Você já tinha esse interesse de ter uma cafeteria, um lugar onde você pudesse vender doces? Ou esse interesse ele acabou surgindo de forma bem espontânea na sua vida? Como é que foi essa vontade de ter esse tipo de estabelecimento? Então, na verdade, eu não tenho um nicho específico, eu gosto muito de empreender. Eu gosto de lidar com o cliente, gosto de lidar com o público, mas eu comecei em 2017 vendendo alguns doces no TCP, no Porto de Paranaguá. Então, assim, antes mesmo de ir para o Rio, eu já vendia alguns doces aqui em Paranaguá. Aí, quando eu fui para o Rio, eu acabei mudando de área, mudei de área aqui mesmo antes. E quando veio a pandemia, eu já morava no Rio, eu decidi retornar com esses doces. Eu já trabalhava para uma empresa, mas trabalhava em casa, ficava muito tempo em casa. Falei, vou retomar com os doces que eu vendia em Paranaguá. E assim eu retomei com a Sweet no Rio. E como foi sair desse momento de pandemia, de você produzir na sua residência para abrir a primeira unidade da Sweet Dreams lá no Rio de Janeiro? Na verdade, eu esperava por isso. Eu não gostava, como eu gosto de público, eu não gostava de trabalhar de casa, né? Era o que tinha para eu me distrair, era uma forma de eu ter contato com outras pessoas, porque eu fazia entrega. Além de produzir os doces, eu entregava no meu condomínio, então era uma forma que eu tinha de ter contato com outras pessoas. Como eu não tinha ninguém no Rio, eu era muito isolada, era uma pessoa muito sozinha. Então, essa foi uma forma de eu estar em contato com outras pessoas, então eu não vi a hora que retomasse, né? E depois a unidade aqui em Paranaguá. Como é você estar em um local onde os seus amigos frequentam o seu estabelecimento, a tua família frequenta o seu estabelecimento e pessoas que você antes não conhecia ou conhecia só de vista também passam a frequentar, se tornam amigas. Como é que é ter um público tão próximo assim no seu estabelecimento comercial? Na verdade, até estava pensando sobre isso ontem, essa questão de conexão, sabe, Pierre? Eu acho que falta muito essa questão do humanizado. Hoje as empresas são muito automáticas e essa conexão é o que eu espero que a Sweet nunca perca. É um pilar da Sweet, essa conexão, essa proximidade com o cliente, que o cliente saiba como funciona o nosso dia a dia, que o cliente saiba com quem ele está falando, se é com a proprietária da Sweet, eu só estou falando com um determinado funcionário e isso nem vai chegar para o proprietário, mas a gente sempre está todo mundo unido, está todo mundo ciente do que está acontecendo. Então, essa conexão com o cliente, eu acho que é o diferencial da Sweet. O que eu acho bem interessante na Sweet Dreams, eu sou cliente, né? Eu estou lá com frequência, inclusive Sim. A gente conversava, né, Sim. Suelen, um pouco antes sobre isso. O que eu acho interessante é que, com frequência, vocês estão mudando alguma coisa no local. É o caixa que muda de local, é a abertura de uma área lá em cima para que o pessoal possa esperar e agora até mesmo consumir. Você acredita que essa evolução, ela vem também pela demanda de clientes ou é um pouco do seu espírito ali no Sweet Dreams? Porque, eu quero inovar, eu quero mudar também, eu quero sempre levar o melhor para o cliente. O que você acredita que leva a essas mudanças no estabelecimento? Eu enjoo muito rápido das coisas. Então, eu acho que isso também
traz uma coisa diferente para o cliente, porque eu já penso em uma outra decoração, eu falo assim, hoje a gente tem o tema das flores, eu já penso num próximo tema, e não tem um ano de empresa e eu já penso em mudar toda a decoração da loja. Então é uma questão de estar sempre melhorando, sempre mudando, e a demanda também puxa isso. Eu posso ter um projeto, mas a demanda me acelera nisso. Estou vendo que a demanda está muito grande e a gente precisa acelerar esse projeto, mas essa mudança é da Suelen mesmo. Suelen, a gente tem aqui uma funcionária bem especial, né? Uma colaboradora que... É o bebê Switch. É o bebê Switch, olha só. Que é a tua filha... É meu filho, É Theo. teu filho, desculpa. Como é que é o apoio da família, ter a família junto? Como é que é contar com a família? Mesmo no caso do pequeno Theo, né, que ainda não consegue ajudar de uma forma direta ali, mas sim, ajuda a mãe, ajuda sim, o pai. Como é que é ter a família envolvida? Ele até ajuda porque ele é assim, quando eu publico as coisas do Theo, o engajamento é muito maior, todo mundo baba no Theo. Então ele ajuda no marketing assim da empresa. Uhum. Mas ter a minha família, os meus amigos, todo mundo me apoiando, a gente sempre fala de rede de apoio, principalmente quem é mãe sabe como faz diferença essa rede de apoio. E assim, eu não conseguiria sem o apoio da minha família. Eles são fundamentais nesse processo, me ajudam e estão dispostos ali a me ajudar sempre que necessário. Então, é fundamental. É uma forma de dar forças até quando você já não sabe como encontrar, né? Sim, sim. Não, assim, um exemplo... Eu preciso estar na suíte 3 horas da manhã. Se eu ligar para o meu irmão, para minha mãe, eles estão lá comigo. Então, você saber que você tem com quem contar muda todo o teu psicológico, sabe? Você se sente preparado para qualquer situação. Se acontece uma situação de dificuldade, eu sei que eles vão estar do meu lado para me ajudar. Então, isso me dá força. Que interessante. Suelen, bem, o nome do quadro é Histórias Inspiradoras, né? Uhum. A gente tem um objetivo aqui, através dessa conversa, inspirar pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Litoral, a quem sabe empreender, pessoas que talvez tenham o mesmo sonho que você teve lá atrás, e que tem aquela barreira, talvez não tenha uma inspiração ainda para poder startar o seu projeto. Então agora eu vou pedir que, olhando para aquela câmera do canto, você mande uma mensagem para quem está acompanhando o Bom Dia Litoral, essa pessoa que sonha em empreender, e incentive essa pessoa então a iniciar o seu projeto. Talvez não seja nem um empreendimento, talvez seja só mudar de vida mesmo, mudar o estilo de vida, comportamento, mas essa pessoa que ainda tem algum tipo de bloqueio, manda uma mensagem para ela incentivando a pessoa a iniciar um projeto. Antes até de eu passar essa mensagem, Pierre, a Suíte tem 1 ano. A Suelen começou a empreender tem 9 anos. Então, antes de dar certo, deu muito errado, né? A Suíte começou em abril aqui em Paranaguá. A gente tem 3, 4 meses que a gente se tornou conhecido na cidade. Mas essa história começou há 9 anos atrás, só não se chamava Suíte. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é acreditarem. Eu não posso te olhar? Pode. Eu acho que a palavra é persistência. Eu tive muita persistência. Você ter força de vontade. Então, assim, recuar quando necessário. Várias vezes eu voltei a ser funcionária de empresas porque eu não tinha condições de manter a minha empresa. Então, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo para que eu pudesse empreender. Então, a palavra é persistência, não desistir. Se você realmente quer isso, persista. Que bacana, mensagem bem emocionante, inclusive. Né? Quando você vê fotos como essa, aqui, claro, um material que você estava produzindo provavelmente para as redes sociais, né? Mas para poder divulgar a Sweet Dreams, quando você vê fotos do estabelecimento, quando você vê clientes elogiando, o que passa pela cabeça, Suelen? Eu lembro dos meus momentos difíceis, eu tive muita dificuldade para chegar até aqui. Eu tento passar um pouquinho da história da Suelen para a Suíte, essa questão de inspirar, eu já tento fazer isso pelo Instagram. Eu recebo muitas mensagens de outras empreendedoras, mães principalmente, e eu tento passar um pouquinho disso, explicar como foi, mas eu não consigo, não é todo dia que a pessoa está acompanhando. Então, assim, eu lembro dos momentos de dificuldade, eu fico orgulhosa, tenho muito orgulho da minha história, de mostrar de onde eu saí, sabe? Hoje eu tenho uma loja na Barra da Tijuca e eu sou uma menina que é da Ponta do Caju, de Paranaguá, magrinha. Então, assim, tenho muito orgulho da minha história. Por isso que eu faço questão, sempre escrevo para mim e não esquecer de onde eu vim. Não perder essa humildade, tratar todo mundo com respeito. E é por isso que eu sempre faço questão de participar de todo o processo da minha empresa. Não é uma questão de não delegar, eu delego muito. Mas eu faço questão de participar de cada processo para que a minha empresa não perca essa conexão com o meu cliente.
que tenha um pedacinho meu em cada processo, sabe? É isso. Que bacana, história bem emocionante. Muito obrigado por compartilhar essa história comigo e com o pessoal de casa que está acompanhando o Bom Dia Litoral. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no BDL, no quadro Histórias Inspiradoras. Eu tenho certeza que a sua história certamente inspirou alguém. Suelen, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade, ou você aqui no Bom Dia Litoral, ou eu lá na Sweet Dreams. Eu te espero lá. Quem sabe já nesse domingo, né? Todo domingo eu tô lá. Sim. Um abraço, muito obrigado pela participação. Obrigada Bom final de semana. Obrigada, bom final de semana para vocês também. Obrigado.